Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 18, vai dizer o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Oremos. Amado Deus, agradecemos pela Tua santa palavra e rogamos a Ti, Senhor, que nos ajuda a entender melhor ela hoje à noite. Louvamos a Ti que Tua palavra e o Teu Santo Espírito, Ele nos encoraja, Ele nos ajuda a entender Tuas verdades e Ele nos direciona para que possamos servir melhor a Ti e também entendamos melhor sobre quem nós somos. Obrigado, Pai, que neste mundo não estamos sozinhos, que o Senhor não somente nos salva, mas o Senhor também nos santifica. E que essa obra de santificação, ela também tem início em Ti. Nos ajuda, Senhor, a não entristecermos o Teu Santo Espírito e estarmos cientes da necessidade de também ajudarmos na obra de santificação e também agradarmos a Ti através desse aspecto. Muito obrigado por cada irmão que chegou hoje à noite. Agradecemos pelo tempo de EBD também que tivemos hoje pela manhã. E pedimos que realmente aprendamos um pouco mais sobre Gálatas e consigamos aplicar em nossas vidas durante o dia a dia. Que rogamos e pedimos e agradecemos já. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós começamos estudando semana passada esse texto de Gálatas capítulo 5. E a ideia aqui em Gálatas 5, 16 a 18, é esta, né? Ande no Espírito, pois ele trabalha para nós vivermos livres. E nós temos estudado aqui no livro de Gálatas que essa questão da liberdade, ela está ligada primariamente, no contexto de Gálatas, à liberdade com relação à lei de Moisés, mas também uma liberdade com relação à salvação por obras, ou que nós não precisamos dizer que nós vamos ser salvos porque Cristo nos salvou e porque nós fizemos alguma coisa, mas sim que nós somos salvos única e exclusivamente pela obra redentora de Jesus. Em Gálatas, aqui no mesmo capítulo 5, ele começa no verso 1 dizendo: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Justamente buscando relembrar essa ideia de que a justificação pela fé é somente através e exclusivamente da obra de Jesus. No decorrer deste capítulo 5, nós também começamos a ver que esta liberdade também está ligada a algo que todos nós possuímos. Todo ser humano possui, seja ele crente ou descrente, que é uma natureza pecaminosa. Nós herdamos essa natureza do nosso maior ancestral, Adão, e as Escrituras vão dizer que, porque descendemos de Adão, todos nós temos pecado. Não há nenhum homem, não há nenhum ser humano que nunca pecou, a não ser Jesus Cristo, que também é Deus. E quando chegamos aqui em Gálatas 5, 16 a 18, Paulo vai mostrar que Deus ele nos habilita e nos dá a capacidade de não somente resistirmos contra a nossa natureza pecaminosa, mas ele também nos dá o poder de andarmos no Espírito Santo. E assim fazendo a vontade de Deus e não a vontade da nossa natureza pecaminosa. E aí, à medida que nós caminhamos, a partir da semana passada, nós já estudamos um pouco do verso 16 e 17,
E começamos vendo que essa ideia de andar no Espírito, ela é um mandamento. Paulo, ele diz, né, digo, porém, andai no Espírito. É uma construção aqui, gramatical, no imperativo. E a ideia do imperativo é uma ordem, né? Andai no Espírito. Então isso é um mandamento. E ele traz esse mandamento não porque ele quer colocar algo pesado sobre nós, mas a conclusão é que quando nós andamos no Espírito, nós jamais vamos satisfazer as vontades da carne. Ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ele continua dizendo a razão, porque nós devemos, no caso, ouvir o Espírito Santo. Ele diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então há uma batalha, há um conflito existente entre carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e o Santo Espírito de Deus. E existe algo que eles têm que são opostos. E nessa oposição que existe entre Espírito e carne, o Santo Espírito de Deus batalha para que a gente não faça o que seria da nossa vontade ou da vontade da carne. Finalmente, no verso 18, nós vemos que o responsável pela obra de santificação em nossas vidas é o Espírito Santo. Ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Nós já caminhamos um pouco por isso, então eu só vou repetir rapidinho. Quando a ideia, né, de andar no Espírito, nós associamos aquela ideia de quando uma criança ela começa a caminhar. Então a ideia de você andar é quando você vê por exemplo, um bebê que ele está dando aqueles primeiros passos e todo mundo se empolga porque ele está começando a andar, não é verdade? Então os pais se empolgam por conta daquela fase que ele está buscando ter uma certa liberdade. As pessoas que estão ao redor dizem, nossa, ele já está querendo andar, né? E o próprio bebê ele se sente encorajado, porque onde existiam locais que ele não conseguia acessar, agora ele consegue, porque ele está agora caminhando. Onde tinha obstáculos que ele não superava, ele também consegue chegar lá. Ou ele não anda mais diferente das outras pessoas, ele não engatinha, ele agora está também do mesmo jeito que os outros seres humanos ao redor dele está de pé. Então isso é um encorajamento, tanto para a criança como para aqueles que estão ao redor. E nesse encorajamento nós vemos que esse desenvolvimento demonstra maturidade na criança, não é verdade? Então quando nós trazemos essa ilustração, essa comparação para andar no Espírito, isso demonstra também que nós estamos adquirindo maturidade quando nós estamos vivendo firme no Espírito. Da mesma forma que existiam barreiras que o bebê não superava, agora porque estamos caminhando juntamente com o Santo Espírito de Deus, nós podemos superar diferentes barreiras. Da mesma maneira que existiam lugares que o bebê não alcançava, Deus agora, através de nossas vidas, começa a alcançar e abençoar outras vidas. Então, como Paulo diz, né? Andemos no Espírito e jamais satisfaremos a vontade da carne. E aí nós vimos que esse andar no Espírito, muitas vezes está conectado à ideia oposta, é que quando nós estamos ouvindo a vontade da carne, o que gera, no lugar de ser o fruto do Espírito Santo, o que é gerado são as obras da carne. E aí Paulo ele vai continuar falando sobre isso nos versos 19 em diante, mas esse não vai ser o foco do nosso estudo de hoje à noite. Mas a ideia é que quando dentro da igreja existem brigas, existem ciúmes, existem contendas, isso é um reflexo de que parte da igreja, ou que a igreja em si, não tem andado no Santo Espírito. E aí nós estudamos, por exemplo, Tiago capítulo 4, e aplicamos para a nossa igreja. Então, algumas coisas que nós podemos pensar, né? Você tem andado no Espírito? Você tem dado ouvidos ao Espírito de Deus? Ou será que nessa
ideia de se afastar do Santo Espírito de Deus, isso também tem gerado problemas entre os irmãos ou com pessoas próximas a você. Se você tem tido problemas com alguém dentro da igreja, busque resolvê-los, porque você quer o Espírito e não satisfazer sua própria vontade. Nós continuamos vendo que o livro de Romanos ele vai nos direcionar e nos mostrar que, sim, o Espírito Santo ele batalha por nós, mas nós não precisamos ser, digamos, desencorajados, porque a nossa direção natural seria fazer a vontade da carne. Paulo diz que ele mesmo tinha o desejo de seguir ao Espírito de Deus, mas muitas vezes ele fazia a própria vontade da carne dele. E isso o deixava aflito, muitas vezes. Porque ele se via numa situação em que, apesar dele querer agradar a Deus, não era aquilo que ele fazia. E ele diz que, no lugar disso ser algo que deve trazer para a gente um certo desinteresse por sermos mais santos, na verdade deve nos encorajar que Deus colocou dentro de nós seu Santo Espírito e nos deu o poder, nos deu a habilidade de agradar a Deus, mesmo sendo pecadores. Então, quando a gente entende que o Espírito Santo milita contra a carne, nós vamos, no lugar de sermos desencorajados por conta da nossa natureza pecaminosa, vamos ser encorajados pelo Espírito de Deus. E devemos ser alegres, devemos ter esta alegria em nosso coração pelo Espírito Santo habitar dentro de nós. E aí nós vimos, paramos para pensar um pouquinho e pensamos, será que é possível eu andar no Espírito ou eu depender do Espírito Santo longe da igreja? Será que é possível? Vamos olhar novamente, por exemplo, Efésios capítulo 4. Ele vai nos dar uma ideia de se é possível nós dependermos do Espírito Santo sem a igreja. Efésios capítulo 4. Melhor, Efésios capítulo 3. Ele vai dizer assim, Efésios 3, verso 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, Paulo ele vai dizer que é na igreja que a sabedoria de Deus vai se tornar conhecida, ou melhor, a partir da igreja é que a sabedoria de Deus vai se tornar conhecida, não somente nesta terra, mas também nos lugares celestiais. Então, nessa dispensação que nós estamos, Deus tem uma instituição que ele trabalha através dela, e essa instituição é a igreja. Então, não é possível para nós dependermos do Espírito Santo se nós não estamos na igreja. Deus colocou a igreja local com este objetivo, de que os santos fossem edificados. Aí quando você vai para Efésios 4, você vê, a partir do versículo 11, que ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que o quê? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, vimos que não é possível dependermos do Santo Espírito de Deus ou andarmos no Espírito quando estamos longe da casa de Deus. Então, se você tem abandonado a igreja, o que nós vimos é que você deve se arrepender, porque isso é buscar ser carnal, isso é buscar ser alguém que está ouvindo apenas a vontade da própria carne.
E a ideia que vai nos levar ao arrependimento é lembrar do que Cristo fez por nós. Quando nós lembramos do que Jesus fez por nós, nós vamos lembrar que precisamos nos dedicar a Ele e assim também andar com Ele. Esta batalha que ocorre dentro de nós, ela é uma batalha real e todos nós fomos convocados para ela. Finalmente chegamos no verso 18, aqui em Gálatas 5, e repetindo ele diz, Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Como nós já vimos algumas vezes, nós precisamos ter em mente que quando Paulo ele está falando aqui aos Gálatas, ele está buscando combater uma heresia que estava surgindo ali naquela região, a doutrina da justificação, ou de Deus nos tornar justos ou salvos, através da obediência da lei de Moisés. Buscando combater esta heresia, ele escreve esta carta, e mais uma vez ele toca nesse ponto. Ele diz, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Por quê? Porque é o Espírito quem milita ou quem batalha por nós. É Ele quem luta pelo crente. E vai ser Ele quem vai nos capacitar a agradar a Deus. É interessante que quando nós fazemos uma viagem, somente para um local que nós não conhecemos, muitas vezes nós vamos precisar de um guia. Não é verdade? Você vai para um local que você não conhece, e aí você busca alguém que conhece aquele local, a pessoa do guia. Então, em uma viagem, eu lembro que quando a gente tinha aquelas viagens em grupos, normalmente o pastor Roger era esse guia, né? Mas tinha alguns locais que ele não conhecia completamente, então ele também precisava de um guia local lá naquela região. Mas o guia ele vai ser aquela pessoa que vai nos ajudar a andar pelos locais corretos, para que nós não entremos em nenhum tipo de lugar perigoso, né? Ele vai saber onde tem aqueles melhores pontos, onde você pode tirar as melhores fotos, né? Ou os locais que são mais baratos para comer, muitas vezes. Então, o guia, ele nos dirige, ele faz com que a gente aproveite o melhor de uma viagem. Similarmente, ou de forma parecida, na vida cristã, esse é o papel do Espírito Santo. Ele é o nosso guia. É Ele quem sabe como é o local para qual eu estou indo. Para o local que você está indo, se você colocou sua fé em Jesus. É Ele quem conhece o paraíso. Está entendendo? Então, como é Ele quem conhece o paraíso, é Ele quem conhece os pensamentos de Deus, Deus o colocou dentro de nós para nos ajudar que, enquanto estamos aqui nesta terra, nós sejamos guiados pelo Santo Espírito de Deus. Vai ser o Espírito Santo quem vai nos nutrir espiritualmente, diariamente, à medida em que nós estudamos a palavra de Deus e Ele nos ilumina, nos ajuda a entender os textos bíblicos. A grande vantagem é que este guia que nós temos, você não precisa pagar por ele, ou não é só naquele momento daquela viagem que ele está com você. Ele está todos os dias, todos os momentos. Ele está dentro do crente. Vamos comigo para Romanos, capítulo 8. Você está em Gálatas, você volte, por favor, algumas páginas para Romanos. Romanos 8, versículos 13 a 14, vai justamente mostrar essa ideia de que é o Espírito Santo quem nos guia. Romanos 8, 13 a 14. Ele diz assim, porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? São filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são seus filhos. Eles não vivem segundo a carne,
esta não é mais a sua disposição natural. Eles não precisam viver temerosos ou com um tipo de sentimento de escravidão com relação à carne, porque eles agora foram adotados na família de Deus. Interessante é que essa esperança que está dentro de nós, está em nosso coração, ela não está presente somente em nós, mas ela está presente também em toda a criação. Continuando aqui em Romanos, nós vemos essa ideia. Olha o que ele diz, versículo 17 de Romanos 8. Ora, se somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Então, apesar de nós, muitas vezes, estarmos ansiosos por não querer fazer a vontade da nossa carne, apesar da própria criação de Deus também ter essa angústia, como o texto a partir do versículo 23 diz, também a própria criação espera, tem esse anseio pela redenção que há de vir. No verso 21 nós vemos que a criação espera para ser redimida, espera pelo retorno também de Cristo. Então toda a criação espera pela redenção do pecado. Não é somente eu e você que lutamos com essas angústias ou com as falhas que vêm através das nossas imperfeições, mas também toda a criação sente e espera pela redenção que Deus trará. Interessante que nesse contexto, Paulo, ele, no versículo 28, tem esse verso tão conhecido, né? Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A ideia aqui é que nessa batalha que nós enfrentamos em nossa vida espiritual, entre ouvir o Espírito Santo ou ouvir as obras da carne, mesmo quando nós falhamos, ou mesmo quando estamos angustiados, tudo coopera para que nós sejamos, digamos, santificados. Porque a obra de santificação, ela é, antes de tudo, também um trabalho da parte de Deus. Olha o que diz no verso 36. Ele diz: como está escrito, Romanos 8:36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz Paulo no verso 31. Então nós vemos que na seção final de Romanos 8, Paulo traz a garantia de nossa salvação. Traz a garantia de nossa salvação como uma ideia de que nós devemos nos alegrar, que apesar das angústias e dificuldades em querer agradar a Deus,
podemos entender que tudo coopera para o nosso bem quando nós andamos ou quando estamos de acordo com a palavra de Deus, porque é Deus quem está do nosso lado. Desta forma, é possível nós termos vitória sobre a carne, ter vitória sobre a nossa natureza pecaminosa. É possível vencer as obras da carne. Por quê? Por conta de duas razões principais. A primeira é porque o Espírito Santo ele tem poder, ele é poderoso. O Espírito Santo ele é poderoso e esse poder dele está em nós. Vá comigo novamente de volta para Efésios 3. Existem vários textos que vão falar sobre como o Espírito Santo tem poder, mas esse fala exatamente com relação a como o seu poder nos fortalece. Efésios 3,16, ele vai dizer o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Santo Espírito, mediante o seu Espírito no homem interior. Em nosso interior, intimamente a nós, o Espírito Santo nos fortalece com poder. Muitas vezes esse poder, quando você está estudando os textos bíblicos, ele vai ser manifestado através de sinais, através de maravilhas, através de milagres. Em Efésios, ele vai mostrar que o poder do Santo Espírito de Deus também é manifestado através dos dons que são entregues à igreja, através das habilidades que Deus nos dá para nós servirmos uns aos outros. E Gálatas vai nos mostrar que esse poder do Espírito Santo também é demonstrado através do fruto do Espírito em nossas vidas, da maneira que nós refletimos a Deus para os outros. Então, o mesmo Espírito que esteve presente lá na criação do universo, o mesmo Espírito que, quando você lê lá em Gênesis, capítulo 1, é o Espírito que pairava sobre as águas, é o Espírito que está dentro do crente, que está dentro daquele que já colocou sua fé em Cristo. Então, esse poder que o Espírito Santo nos traz, nos leva a pensar que aquela ideia de eu nasci assim, Deus me fez assim, e aí você tem que me aturar desta forma, porque eu sou assim, foi a forma que Deus me fez. Esta é uma ideia que não é bíblica. Por quê? Porque o Santo Espírito de Deus nos capacita e nos dá poder para vivermos de acordo com a forma que agrada a Deus. E não de acordo com a nossa carne, de acordo com a nossa vontade. O Espírito Santo também, ele nos ilumina, ele é luz. Então, a outra razão pela qual nós podemos vencer a carne é porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a reconhecer o que é errado. Ele vai nos ajudar a reconhecer onde estão os nossos erros e vai nos ajudar a entender as Escrituras Sagradas para que vivamos de uma forma que agrada a Deus. Então, é Ele quem remove a venda dos nossos olhos e nos ajuda a contemplarmos a glória de Deus. Todo aquele que busca a santidade percebe e sabe que é uma batalha difícil, não é fácil. Mas como é que nós, de forma prática, podemos alcançar ou buscar essa santidade, deixar o Santo Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas? Hoje à noite eu gostaria que nós passeássemos basicamente por 3 formas que nós podemos fazer isso de forma prática. Podemos fazer isso, de acordo com Efésios capítulo 4, andando como filhos de Deus, não andando como o mundo, e também andando a Deus, ou melhor, andando em amor, imitando a Deus. O primeiro aspecto está aqui no capítulo 4 de Efésios, versículos 1 a 3. Ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, todos nós, crentes, fomos chamados para uma vocação. E Paulo diz: com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade ou com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a primeira coisa para que eu possa andar no Espírito de forma prática é que eu ande como um filho de Deus. Todo aquele que colocou sua fé em Jesus, ele tem uma vocação, de acordo com Efésios 4. Ele faz parte da família de Deus, ele foi adotado, agora ele é um filho de Deus, ele é herdeiro das promessas. Lembra que a gente estudou isso em Gálatas capítulo 4? Então, este filho de Deus deve então demonstrar que é filho de Deus. Nós não esperamos que o Lael, que é filho do Tarcísio, demonstre que ele é filho de outra pessoa. Quando você olha para o Lael, você vê as características do Tarcísio e vê as características da Elisa. Essa semana, não sei se você viu, mas ela postou uma foto que os dois de lado você não sabia quem era quem, a não ser que você havia visto que uma foto estava um pouquinho mais antiga. Então, era bem parecido, as características eram basicamente as mesmas. E é desta forma que Deus espera que nós sejamos. Como nós somos filhos de Deus, nós devemos refletir de quem nós somos filhos, através de nossas ações, de nossas atitudes. Aí ele diz, quais são algumas formas que Deus gostaria que nós refletíssemos para as outras pessoas? Que nós fôssemos humildes, ele diz, com toda a humildade e mansidão. Sejamos humildes, sejamos mansos, sejamos pessoas que têm paciência. Sejamos alguém também que vai suportar um ao outro, principalmente dentro da igreja, que nós suportemos uns aos outros em amor. Essa ideia aqui é de nós não somente tolerarmos, mas sofrer, ajudar um ao outro, não por obrigação, mas em amor. Fazemos parte da mesma família, então nós vivemos uns com os outros, nos suportando, nos amando. Então nós devemos ter um esforço constante, de acordo com o versículo 3, para que nós mantemos a união. Ele diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Recordar que quando existem brigas e divisões, isso não é um reflexo de andar no Espírito, mas sim de andar de acordo com a vontade da nossa natureza pecaminosa. E a razão para que nós reflitamos essas coisas é pela unidade que há em Deus. Quando nós começamos a ver os versos seguintes daqui de Efésios 4, ele diz, olha, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus, ele é nosso Pai, ele age sobre todos nós. E ele não somente age em nós, mas ele quer também, através da minha vida, através da sua vida, agir na vida dos outros que estão aqui ao nosso redor. Ontem, por exemplo, nós estávamos tendo a confraternização de 2022 do grupo de jovens, porque, como você sabe, dezembro é muito corrido, e aí nós não tivemos tempo de fazer a confraternização em dezembro, mas conseguimos, graças a Deus, ontem. E para que a gente pudesse fazer aquela confraternização da forma que conseguimos, fomos abençoados por uma família da igreja. Então, graças a Deus pela família de nosso irmão Elias, nossa irmã Vânia, que abriram um espaço que eles tinham para a gente poder desfrutar ali daquela comunhão maravilhosa. Então, Deus, ele não somente age em nós, mas ele também quer abençoar aqueles que estão ao nosso redor através de nós. Então, à medida em que eu busco praticar a minha fé cristã e buscar andar no Espírito, eu lembro que a primeira coisa prática é que eu vou buscar andar como um filho de Deus, do modo digno da vocação que eu fui chamado.
E a consequência dessa é que, porque eu sou um filho de Deus e ando como filho de Deus, então eu não ando como o mundo. Nos versículos 17, aqui em diante de Efésios capítulo 4, nós vimos também esta ideia. O texto diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ele diz: os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então Paulo diz: não andeis mais como gentios. Qual é a forma, então, que os gentios andam? Ele diz: de acordo com as escrituras sagradas, esta é a forma, aqui nos versos 17 a 19. Ele diz: andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, andam buscando apenas o que é do seu próprio interesse, utilizam o seu intelecto em coisas que muitas vezes não têm valor. E isso acaba resultando em idolatria e afastamento de Deus. Ele diz: porque não tem um entendimento, não tem uma compreensão clara, porque sua compreensão está obscurecida, nublada. Eles não conseguem pensar claramente ou corretamente. E por conta disso, eles querem viver longe de Deus. Ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. O texto ainda diz que, nessa descrição, que porque elas endureceram seu coração, porque seus sentimentos, suas vontades, seus pensamentos estão duros com relação a Deus, eles se tornaram insensíveis e buscam avidamente cometer todo tipo de impureza. É uma descrição muito dura e muito triste que a Bíblia Sagrada traz. Mas também é uma descrição clara e verdadeira de quem não vive com Deus e anda apenas conforme a vontade da carne. Mas Paulo não está falando que esta, por exemplo, é a descrição de uma pessoa que não é inteligente, ou a descrição de uma pessoa que não tem condições financeiras, ou porque é uma pessoa que tem muitas condições financeiras. Ele está mostrando apenas o estado natural do ser humano, do homem. Então, antes que nós nos sintamos superiores a alguém, nós precisamos também relembrar de como é o nosso estado antes de conhecermos a Jesus, como era o nosso estado. Olha o que ele diz em Efésios 2. Você está aí em 4, você volte para Efésios 2. Ele diz assim: Ele, Jesus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo ele traz a realidade de todo ser humano, inclusive daqueles que hoje são crentes em Jesus. Até os que eram crentes também eram inimigos de Deus, andavam apenas de acordo com a vontade da carne, de acordo com a vontade deste mundo. Mas a grande beleza, ele está aqui a partir do verso 4, ele diz: mas Deus, por conta de sua misericórdia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou, nos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos. Então, pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Jesus, nós não estamos mais mortos. Verso 8 ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Então, aquelas obras que nós não conseguíamos fazer antes
por apenas estarmos vivendo de acordo com a vontade da nossa carne, por sermos inimigos de Deus, agora Deus nos habilita, não somente habilita, mas prepara atividades e obras para que nós sirvamos a Ele e aos outros. Então, quando nós lembramos de como era a nossa vida antes de nós aceitarmos a Cristo, lembramos também daquilo que nós precisamos deixar para trás, daquilo que nós precisamos largar e nos revestir desse novo homem que habita dentro de nós. Volte lá para Efésios 4. A partir do verso 20, ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que é que esse novo homem faz, de acordo com Efésios? A primeira coisa que ele faz é que ele não é um mentiroso. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então ele odeia a mentira. Ele não fala a mentira, ele deixou a mentira. A segunda coisa é que ele é alguém que controla a sua ira. Ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então ele não é alguém mentiroso, alguém que mente. Ele não é alguém irado, alguém que está sempre derramando ódio sobre outros. Mas ele também não é alguém que rouba, seja algo grande ou pequeno. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, ele não tem medo do trabalho. Ele sabe que a necessidade que ele tem de se manter requer trabalho. Então ele não furta mais, mas sim ele trabalha através de suas próprias mãos. Não somente para servir a si, mas para servir também aos outros. Porque ele diz: trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele também é alguém que controla a sua própria boca. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ele não é alguém que está envolvido em amarguras, em gritarias, em blasfêmias, em malícias, mas é alguém que sabe perdoar, alguém que sabe ser benigno, como o texto diz no verso 32, porque ele lembra que Cristo o perdoou. Quando nós nos revestimos de novo homem, nós vamos fazer o que o verso 30 de Efésios 4 nos diz: nós não iremos entristecer o Espírito Santo de Deus, que está selado dentro de nós até o dia da redenção. Então a primeira coisa, eu devo andar como um filho de Deus. A segunda coisa, na obra de santificação do Espírito, eu não ando conforme o mundo. A terceira coisa, eu ando em amor, imitando a Deus. Ele diz, Efésios 5, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Nós percebemos o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas também quando nós andamos em amor, imitando a Deus, porque nós somos seus filhos. Porque Jesus me amou, porque Ele se entregou por mim como um tipo de oferta, um tipo de sacrifício a Deus, eu também devo lembrar disso e não somente amar os outros, mas imitar a Deus andando em amor. O que você faria
se você pudesse, ou melhor, o que você faria se alguém salvasse seu filho ou alguém muito importante para você, que você ama muito, por exemplo, de um acidente? Quão grato você estaria por aquela pessoa? Naturalmente, nós teríamos uma tendência de querer demonstrar nossa gratidão da melhor forma para aquela pessoa, talvez não somente uma vez, mas de diversas formas, tentando mostrar o quanto nós estaríamos agradecidos. E é um pouco disso que Paulo está buscando trazer à nossa mente. Ele diz, olha, lembra que Cristo nos salvou, Ele se entregou por nós como uma oferta, como um sacrifício em aroma suave. Então, como uma forma de gratidão, nós também devemos andar em amor. Nós também devemos imitar a Deus. Aquilo que Deus odeia, eu também irei odiar. Olha o que o apóstolo nos mostra, que são coisas que nós vamos demonstrar que andamos em amor, de acordo com Efésios 5. Verso 3, ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, aquele tipo de linguagem impura, insinuante, com duplo sentido, ou coisas inconvenientes, não mostram que nós estamos imitando a Deus, ou que estamos andando em amor. Porque o que deve sair de nossa boca são ações de graças. Se você acha que talvez isso é besteira, as palavras, lembrem, é Deus quem está dizendo que essas coisas não são simples, são sérias, são idolatria. E ele diz, isto não vai estar no reino de Deus. Verso 5 ele diz, sabei, pois, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitas vezes a gente nós vivemos, na verdade, em uma sociedade que muitas vezes você querer buscar agradar a Deus é tido como vergonhoso. Já percebeu? Muitas vezes você quer agradar a Deus, e se você diz que quer agradar a Deus, as pessoas olham para você de uma maneira que elas querem fazer você sentir vergonha por querer agradar a Deus. Mas isso acontece porque quem quer agradar a Deus, a Bíblia vai chamar de que nós somos luz. E quando a luz chega, ela mostra as obras do que não é luz, do que é trevas. Então, Paulo ele nos encoraja aqui a nós não sermos cúmplices, ou não sermos alguém que vai se envergonhar por querer seguir a Deus. Ele diz, imite a Deus, ande em amor, não seja alguém ofensivo, mas imite a Deus demonstrando amor. Porque a luz, quando chega, ela manifesta as obras das trevas, e nós devemos manifestar o que é luz, que provém de nosso Deus e Pai. Por quê? Porque qual é o local que você está indo? Hoje pela manhã nós estávamos estudando na EBD sobre como Salomão ele aborda a morte, né? O irmão João estava trazendo um estudo para nós nesse aspecto em Eclesiastes capítulo 2. Né? Então, todos nós, por sermos pecadores, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós iremos morrer. Mas se você colocou a sua fé em Jesus, se você tem a confiança em Cristo, para onde é que você está indo após a morte? Para o céu, né? Para o paraíso. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Se eu coloquei minha fé em Jesus, Ele me garante. Nós acabamos de ler Romanos 8,
que nada pode me separar do amor dele. Então eu estou indo para os céus. E será que você acha que o céu será obscuro? Ou será que lá será brilhante? Vamos para Apocalipse, capítulo 22, para termos uma pequena ideia de como será no futuro. Aqui o apóstolo João, já depois do reino milenar de Cristo, ele traz essa descrição de como serão os novos céus e a nova terra que Deus irá fazer. E ele diz assim, no verso 1 do capítulo 22. Então ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No versículo 5, ele diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então, no futuro, na Jerusalém celestial, não haverá nem sol, porque Deus estando presente, a glória dele será aquilo que irá iluminar toda a cidade. Se você é crente em Jesus, você está indo para um local em que não há trevas, só há luz. Olha o que ele diz no verso 15 de Apocalipse 22, ele diz: fora desta cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se você voltar para Apocalipse 21, no verso 27, ele diz: nessa cidade, nela, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando a gente olha para Nova Jerusalém, ou olha para aquilo que Deus tem preparado para todo aquele que já colocou a fé em Jesus, nós vemos que é um local maravilhoso, é um local que não há pecado, é um local que não há trevas. Mas, infelizmente, muitas vezes nós vemos irmãos que eles dizem que querem estar no céu, no paraíso, mas não vivem hoje em dia de uma forma que seria como se estivesse vivendo no paraíso. Então, se você não demonstra um prazer pelo que há no paraíso, por que ir para o paraíso? Com quem você vai conversar lá que você vai se agradar? Quais os prazeres que vão ter lá que você vai desfrutar? Se o que tem hoje em dia, ou a vida que você vive nesta terra, é apenas buscando os prazeres da própria carne, fazendo as vontades do pecado e não a vontade de Deus. Por que então ir ao paraíso? Não faz sentido. Assim como em uma viagem, aquele guia, ele vai nos fazer aproveitar o melhor momento, o Espírito Santo, ele quer nos fazer também aproveitar o melhor momento do que Deus tem para as nossas vidas, não somente nesta terra, mas para o que ele tem para nossas vidas também, depois de nossa morte. Deixe o Espírito Santo lhe guiar enquanto aqui você está, porque o local para onde você está indo é um local em que não há trevas. Aproveite a melhor forma de andar com Deus hoje. Né? Nossa vida eterna começa na terra. Nunca esqueça essa frase que o pastor Roger falava. Vida eterna começa na terra. Não começa depois. Né? Então deixe o Santo Espírito de Deus lhe guiar hoje. Busque agradar a Deus hoje. Não deixe Ele agradar somente a você, mas a você e aqueles que estão ao seu redor. Ande no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência
da carne. É nossa responsabilidade andar no Espírito e não fazer a vontade da carne. Então, chegando ao final dessa sessão, Gálatas 5, versículos 16 a 18, nós vemos, que nós devemos andar no Espírito porque é Ele quem batalha para que nós sejamos livres. Então, eu devo ser encorajado pela presença de Deus em minha vida. Um novo ano, um novo ciclo, 2023, começando. Então, é mais uma oportunidade que eu tenho para dedicar a Deus esse ano. Se alegrar em Deus. Como nós podemos fazer isso de forma prática, como nós podemos andar no Espírito, vimos hoje. Lembra das palavras daquela de Mateus 6,33, tem até uma música, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Então você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Como? Andando como filho de Deus, não andando como o mundo, andando em amor, imitando a Deus. Com certeza, essas práticas nos ajudarão a andar no Espírito e não ouvir a nossa natureza pecaminosa. Que Deus nos ajude a depender mais dEle e não da nossa carne. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um domingo e agradecemos que temos dentro de nós o poderoso Espírito Santo, que nos habilita e nos dá forças e energia para servirmos a Ti, ó Deus, para vivermos nesta vida de uma forma também que já agrada a Ti. Muito obrigado, ó Pai, como o Senhor cuida de nós, nos dirige e nos guarda. Te pedimos, Senhor, que nas nossas lutas diárias, nas nossas dificuldades, naquilo que nós temos vontade de fazer na nossa carne, de ouvir apenas o pecado que há em nós. Que o Senhor nos ajude, Teu Santo Espírito nos incomode e nos faça agir, nos movimente, para que nós servamos e vivamos para Ti, Senhor. Como Paulo diz em Gálatas, em Filipenses, para mim viver em Cristo é Cristo e morrer é lucro. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos dessas verdades quando estamos irados. Nos ajuda a lembrar dessas verdades quando nossas emoções pedem que nós não agrademos a Ti. Nos ajuda a lembrar dessas verdades quando estamos em casa e temos que lidar com a nossa família, temos que lidar com as situações que estão acontecendo. Nos ajuda, Senhor, a lembrar dessas verdades quando estamos no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, e outros vão nos encorajar a ficar longe de Deus. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude a não endurecermos o nosso coração e a colocarmos nossa confiança nesta terra, já em Ti, ó Pai. Obrigado novamente por hoje à noite. Pelos irmãos que puderam chegar e pedimos por uma semana também abençoada, Pai, em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.